Todos nós sabemos que Donald Trump gostava de colocar seu nome em coisas caras. De uma torre em Nova York a um iate no mar. Continue assistindo para ver a vida do Donald Trump com a sua iate princesa. Trump adquiriu seu iate em 1987 por 29 milhões de dólares. Esse foi um negócio incrível, considerando que o preço pedido era de 50 milhões e o preço acordado era de 30 milhões. Trump diz que para realmente apreciar o nível de qualidade que você tem para ver o interior. A princesa tem mais de 100 cabines. As paredes dessas cabines são coberturas de camurça e maple. Olho de pássaro, ambos estão no lado exótico e caro dos materiais de construção, especialmente quando costumavam cobrir 100 quartos. Trump ficou tão impressionado com a camurça que teve 320 metros substituídos quando fez sua reforma. Ele também projetou uma das cabines como quarto de crianças, e o salão de cabeleireiro foi transformado em vestiário. Outra área feita de materiais finos são os banheiros, que estão em ônix. É uma escolha ousada para ir com todas as pedras, e este não é o seu ônix. Todos os dias também é esculpido à mão pelos melhores artesãos da Itália. Quando o proprietário anterior estava construindo o iate, ele fez isso com a intenção de torná-lo totalmente autônomo. É por isso que o barco também é equipado com uma sala de pôquer, uma confeitaria, um salão de cabeleireiro com 3 cadeiras, uma sala de projeção com uma biblioteca de filmes, 800 e um hospital com uma sala de cirurgia. Sem saber o quão confortável estaríamos recebendo um procedimento em um iate, mas a opção está lá. O quarto mais extravagante do iate, de longe, é a suíte master. O quarto ocupa toda a boca do casco. Tem um teto de casco de tartaruga, uma cama de 3 metros de largura e controles remotos de cabeceira para o centro de entretenimento, ter serviço de quarto e as cortinas há até uma saída secreta do quarto que você pode seguir por um corredor, passando por um camarim espelhado. E no banheiro de Trump, os ladrilhos de ônix são esculpidos em um intrincado padrão de sol. De um lado é um quarto com o dono, cadeira de barbeiro, que sabemos que Donald Trump gosta de manter seu formato de navio, de cabelo adjacente ao barbeiro. É o chuveiro e a sauna tem 13 bicos, e é esculpida em forma de uma concha recortada, de um único pedaço de ônix, que uma equipe de trabalhadores levou 1 ano para completar a escultura. Outras comodidades incluem 2 pias douradas, iluminação embutida e espaço no balcão suficiente para guardar um corredor de cosméticos do banheiro. Você passa para a área de TV de Trump e em seguida para os grandes painéis da área de estar, com mais couro camurça. Esta área também abriga o terraço privativo do proprietário, e seção fechada tem o bar, dispensa de videogames e outra sauna e chuveiro do lado de fora, atrás do vidro à prova de balas. Fica uma piscina circular com apenas 2,4 metros de diâmetro, o que parece pequeno, mas tem um jato para você nadar o dia todo contra a corrente e nunca chegar ao outro lado. Você pode reconhecer o jeito do infocomercial de piscinas sem fim que circulou no início de 2010. Embora os outros quartos não sejam tão grandiosos quanto a suíte do proprietário, todas as cabines de hospedagem vêm com banheiros privativos. As pias têm um visual único esculpido com ferragens douradas. Em outras palavras, todos podem viajar como uma princesa na Trump Princess. A beleza do interior nos ajuda a entender o que Trump quis dizer quando disse que estava comprando uma grande obra de arte, a um preço ridiculamente baixo. Em vez de apenas um barco, embora Trump não ame barcos, ele comprou o barco do amor e construiu este iate para atender os mais altos padrões de viagens marítimas. O Princess Trump tem 86 metros ou 282 pés de comprimento do casca-polpa. Tem 5 decks e pode acomodar 22 convidados e 52 tripulantes. O iate foi projetado para ser o símbolo de status final pelo designer britânico John Bangerwood. Todo o interior do navio foi desenhado pelo famoso Luigi Stercio. O deck superior funciona como um heliporto com a marca registrada de Trump, e há um par de barcos de 9 metros para ir do iate para a terra, ou vice-versa. Os tanques de combustível comportam 818.256 litros de combustível a diesel
e é movido por 2 motores polares. Estes dão ao navio um alcance máximo de milhas náuticas a uma velocidade de cruzeiro de 17,5 nós, ou 20 milhas por hora. Trump alegou que gostaria de 2,5 milhões de dólares por ano para operar o iate, que é um investimento e tanto para quem não é fã de barcos. Estranhamente, semelhante ao seu antecessor, Trump teve um pequeno problema financeiro e vendeu o Princess Trump para o príncipe Al-Lauleb bin Talal da Arábia Saudita por 19 milhões de dólares, o que é um grande desconto em relação ao que o proprietário pagou pelo iate, especialmente quando você reconhece que o príncipe Al bin Talal vale cerca de 20 bilhões de dólares. O príncipe é conhecido por gastar muito em coisas de luxo, como férias, um Mercedes incrustado de diamantes e o avião mais caro do mundo. Neste momento, um iate de 19 milhões é apenas uma gota no balde. O iate Kingdom 5KR e o nome que ele deu deriva da sua empresa de investimento Kingdom Holding Company, seu número da sorte 5 e as iniciais de seus filhos K e R. Ele agora passa a maior parte do tempo nascendo no sul da França, em Antibes. É quase de partir o coração, então ele gastou uma grande quantia de dinheiro apenas para deixar o iate ficar num porto, embora ocasionalmente o barco seja visto cruzar Cannes ou Monte Carlo. Talvez o príncipe seja fã de festival de cinemas e jogos de azar. Embora o paradeiro atual do iate seja bastante despretensioso, ou pelo menos tão despretensioso quanto o iate de 5 dívidas pode ser. Ele também tem uma história imensamente colorida. Um futuro presidente dos Estados Unidos há um troféu de iate para um príncipe da Arábia Saudita. Podemos apenas imaginar a quem pertencerá este palácio flutuante. O Princess Trump era uma embarcação famosa muito antes de pertencer a Trump. Adnan Khashoggi era um traficante de armas com conexões com a família real da Arábia Saudita. Eles usaram essas conexões para construir uma fortuna no valor de cerca de 3 bilhões de dólares em seu auge. Ele adquiriu seu primeiro iate quando ele tinha 18 anos e foi negociado à medida que sua riqueza aumentou na década de 70. Khashoggi possuía 2 iates e, embora fossem impressionantes, precisavam de um símbolo de riqueza que ele procurava. Em outras palavras, eram bons, mas ele queria que as pessoas soubessem à primeira vista que ele era rico. Então ele contratou o designer de iates britânico John Banenberg para projetar o iate mais incrível que o mundo já viu. Estamos felizes por ele ter conseguido antes que Jeff Bezos. O iate de Trump, originalmente lançado em 80. Naquela época, ele o nomeou Nabila, em homenagem à filha de Khashoggi. O navio em si custou 35 milhões de dólares para ser construído, mas Khashoggi também contratou um design italiano para decorar o interior, que acredita custar mais do que o barco. O corretor que organizou a venda do Nabila para Trump diz que o custo original é desconhecido. Achamos que isso significa que ele gastou mais dinheiro do que centavos nos enfeites luxuosos em toda a propriedade de Khashoggi. Do Nebula, ele teve grandes festas com convidados famosos a bordo, e não era apenas um ponto de encontro para celebridades e estrelas de cinema, mas também um instrumento de negócios inestimável. Ele recebeu líderes políticos e diplomatas em uma ocasião. Ele recebeu 5 chefes de estado, incluindo 3 reis simultaneamente. Os convidados eram árabes, príncipes e empresários europeus e americanos de todos os tipos. Usaram 150 telefones e o sistema de comunicação via satélite para as vendas de armas e comércio de commodities. Quando os contratos estavam prontos para serem assinados, a operação poderia facilmente navegar em águas internacionais. Restrições soberanas em transações comerciais não se aplicam em muitas ocasiões. Os negócios foram realizados simultaneamente em diferentes naipes. Tudo parece um pouco obscuro, mas o proprietário do iate pode fazer com isso. O que eles vão além é de uma história de negócios proprietários. O Nabila também foi uma sede flutuante para um vilão malvado, mas não se preocupe, não era na vida real. Nabila foi destaque no filme de James Bond. Nunca diga mais. Ela foi renomeada Disco Voador para o filme e atuou como a sede móvel do vilão. Esta é oficialmente a coisa mais legal sobre este arte. Se dissermos isso, infelizmente para Khashoggi, sua riqueza não era tão eterna quanto ele esperava quando seu império começou. Ele começou a desmoronar em meados de 80, então ele adquiriu um empréstimo de 50 milhões de dólares e colocou Nabila como garantia, e então deixou de pagar seu empréstimo em 87, e como holding suíça, tomou posse do iate. Quando Trump soube que uma
cerveja estava à venda, ele fez uma oferta em dinheiro. O corretor havia recebido 2 outras ofertas, mas sujeito a várias condições. Eventualmente, Trump ganhou o iate por 29 milhões de dólares. Considerando que iates de seu calibre são vendidos por centenas de milhões de dólares no mercado atual, o negócio de uma vida de Trump ganhou a oferta fazendo uma oferta em dinheiro e concordando em renomear o barco Khashoggi. Khashoggi não queria que mais ninguém tivesse um barco com o nome de sua filha. Trump economizou $1 milhão apenas por mudar o nome, depois de comprar o iate, e pagou mais de 8,5 milhões para que o iate fosse reformado na Holanda por animais, repintou o casco, reconstruiu os motores principais e substituiu 320 metros de camus. Uma das cabines foi delegada como quarto de crianças, e o salão de cabeleireiro foi transformado em vestiário, e Trump alegou que custaria 2,5 milhões de dólares por ano para operar o iate, que é um investimento e tanto, para alguém que não gosta de barcos. Depois de renomeá-lo Princess Trump e completar suas reformas, Trump partiu dos Açores em 88 e chegou a Nova York em 4 de julho, a tempo para a grande festa que eles fizeram naquela noite, e não esperando nada menos de um grupo de patriotas orgulhosos como a família Trump. Como Khashoggi, Trump também usou o iate como instrumento de negócios. Embora de uma maneira diferente nos meses de verão, Princess Trump cruza a costa leste de sua base em Atlantic City. Ela atraca na marina em plena vista do hotel do castelo de Trump. Ele disponibiliza o barco para instituições de caridade selecionadas e apostadores muito altos, que gastam milhões de dólares por ano nos cassinos. Então, em vez de conduzir seus negócios a bordo, ele transformou o iate em uma fonte de receita por conta própria. Em suas palavras, há um mercado inteiro lá. Enquanto ele estava construindo a marina de Farley, ele estava tentando comprar o barco, porque ele sabia que iria explorar de cabeça aos pés. Se tornaria uma respeitável. Nós temos que concordar, considerando que Khashoggi estipulou que o barco era grande o suficiente para intimidar até mesmo os donos de 8 grandes iates, pelo qual é sentido gastar uma fortuna em um iate se ele não fizer os outros ricos invejosos. Na verdade, quando Princess Trump era nobila, um dos amigos do Trump viu e errou. Ele estava no leme do seu próprio grande iate no Mediterrâneo. Sentindo orgulhoso, ele viu Nobila e inundou o seu barco de acordo com Trump. Nobila deu a ele um complexo de inferioridade que não duvidamos que foi um fator quando Trump decidiu comprá-la alguns anos depois. Esse foi o vídeo por hoje, pessoal. Se você quiser saber mais sobre a vida de Trump e sobre o que aconteceu com o seu iate Princess, deixe aqui nos comentários, deixe o seu like e até o próximo vídeo.